queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais este Lado a Lado. No programa de hoje eu converso com o professor e historiador Luiz Roberto de Francisco sobre as verdades e mitos que envolvem o bandeirantismo, as expedições expansionistas que partiam de São Paulo para o interior do Brasil nos séculos 17 e 18. Bem-vindo, professor. Obrigado, mais uma vez um prazer estar aqui com você. Sempre, né, professor? Um prazer recebê-lo também. Obrigado. Professor, nos últimos tempos nós temos aí acompanhado um movimento de revisão da figura dos bandeirantes na história de São Paulo, na história do país, se heróis, se vilões, nem heróis, nem vilões. Aí eu pensei, quem poderá nos socorrer com esse assunto? Professor Luiz Roberto. Imagina, espero ajudar. Como é que o Acho que senhor nem vê essa heróis, questão? nem heróis, nem vilões, né? Homens de seu tempo, num determinado lugar, numa determinada condição econômica, social e política, como em tantos outros lugares do mundo, na história, houve injustiça, houve exploração das pessoas, não é? Foram escravagistas, foram perseguidores, como em tantos outros lugares. Então, acho que é importante a gente situar a pessoa naquele seu lugar, naquele seu tempo. Não são exemplos, não são modelos para nós, né? Mas também não são vilões porque não vivem o nosso tempo, a nossa visão, né? Essa condição que hoje nós temos, a clareza que nós temos dos direitos, da cidadania, né, da pessoa humana, o quanto ela vale. Então vamos contextualizar aí o bandeirantismo, né? Como que era São Paulo, o Brasil, como que era a nossa terra na época das bandeiras? Bom, os bandeirantes são homens paulistas, né? O bandeirantismo é um fenômeno completamente paulista. Vamos lembrar que no momento em que se começa a explorar a costa do Brasil, ou da América Portuguesa naquele tempo, né? Século XVI, início do século XVII, a pobreza de São Paulo no litoral, pela falta de qualidade do açúcar, competindo com outras regiões, e outros elementos que fazem parte, portanto, das condições negativas de São Vicente, fizeram com que os paulistas procurassem o interior. Toda a colônia, num primeiro momento, buscava encontrar metais preciosos. A Europa vivia o mercantilismo, o interesse por esses metais preciosos, e o fato dos espanhóis terem encontrado prata nas minas de Potosí acendeu a ideia de que poderia se encontrar rapidamente aquilo que realmente não aconteceu. Né? Efetivamente, as minas aparecem digamos assim, com qualidade, não é? As minas de ouro no Brasil, só em 1699, entrando então já no século XVIII, na região de Ouro Preto, hoje, depois as outras cidades do ciclo do ouro. Né? E são justamente os paulistas que encontram, né, o ouro ali. Não podem ficar, acabam migrando para outras regiões, como por exemplo Goiás, né, Mato Grosso. Esses são aqueles que encontraram ouro e trouxeram para a nossa região, e assim se desenvolveram as mais antigas cidades paulistas, entre elas Itu. Os bandeirantes, portanto, são fruto de uma pobreza e do interesse pela busca do ouro. Não é? É uma sociedade que se formou em São Paulo, de característica matriarcal. Isso é interessante. Matriarcal? É uma bibliografia que se desenvolve a partir da década de 90, que revela, não é, que essas famílias eram, digamos, conduzidas pela figura feminina, porque os homens sempre estavam em movimento. Né? Sempre estavam em movimento. Existe um texto muito bom do historiador de Salto, professor Valdeirês Antônio da Silva, felizmente falecido, que eu tanto admiro como professor, né, como ator. Um texto dele que a gente pode voltar a falar dele ainda hoje, que
é bastante importante como bibliografia para quem se interessa pelo tema. Então, esses paulistas em movimento desenvolvem esse fenômeno chamado, não é, de bandeirismo ou bandeirantismo, buscando, através das trilhas dos indígenas, não é, encontrar locais onde se pudesse encontrar ouro. Sem encontrar, não é, ao longo de mais de 100 anos, em busca do ouro, então acabam desenvolvendo um outro tipo de bandeirismo, que é o de apresamento, né, que acaba promovendo a escravização, né, a captura para a escravização de indígenas de nações diversas, né, muito famosos os guaranis na região das Missões. Né. E quem financiava essas expedições? Há dois tipos, né, de expedições, as bandeiras e as entradas. As entradas eram especificamente financiadas pelo governo português, pela coroa, para que se encontrasse ouro. Então ela tem um objetivo claro. Já as bandeiras eram financiadas pelos próprios paulistas, né? Ou às vezes não paulistas, mas que tinham por objetivo tanto encontrar o ouro como o apresamento de indígenas, que seriam muito úteis no processo novo de produção de açúcar e engenhos, né, que vai se desenvolvendo ao longo de uma região da costa do Brasil, mais especificamente no Nordeste. Isso gerou, enfim, conflitos que envolveram a coroa portuguesa, o governo geral no Brasil, esses bandeirantes espanhóis que tinham os mesmos interesses e as ordens religiosas, né, a mais importante, mais famosa, a Companhia de Jesus, que tentou proteger os indígenas da escravidão ou da escravização com as reduções, né, ou missões. As missões. Cujas ruínas, né, na região do Rio Grande do Sul e já lá depois na América Espanhola, né, Paraguai, assim por diante, são testemunhas desse momento histórico, aí, desses 200 anos, digamos, de tentativa de proteção do indígena. Né? E além dessa escravização dos indígenas, também se atribui aos bandeirantes a extinção ou a devastação de quilombos, violência contra mulheres. É uma ficha corrida, né? São homens de seu tempo, né? Se hoje nós temos esse tipo de violência na sociedade, né? Violência doméstica, que é enorme no Brasil, nós temos tantos projetos sociais que são mal vistos, né? Muita gente olha, por exemplo, um projeto como o MST como se estivesse olhando para um conjunto de bandidos, de pessoas que querem roubar a terra de quem tem. Da mesma forma, também naquele tempo, não é, havia esses conflitos. É claro que, mesmo sendo todos cristãos, batizados, não é, tendo essas virtudes cristãs, né, como princípios, fugiam a isso, né, a essa realidade, porque estavam diante de pessoas que tinham, digamos, uma condição de proteção menor. Né? Os bandeirantes eram homens armados, que andavam em bandos e muitas vezes diante de um grupo fragilizado, sem as mesmas armas, né, e tal, então acabavam sendo realmente violentos. Né? Eu estou dizendo tudo isso aqui, eu não estou defendendo nenhum, né, mas a pessoa precisa advogando, né, em nome dos bandeirantes. Não é isso. Eu acho que a gente tem que olhar aquela realidade histórica, né, num contexto, né, em que existiu. E de fato foram muito violentos. Né? Há um relato de um bispo falando do Anhanguera, né, dizendo de uma pessoa muito diferente da imagem construída posteriormente na historiografia. Né? De um homem que não falava português, falava a língua geral, a língua dos indígenas, que é descendente de indígena. Né? Porque, na verdade, é uma ideia, às vezes, errada que a gente faz de que os bandeirantes eram portugueses, né? Eles eram miscigenados, né? Mestiços. Não havia pureza, entre aspas, muitas aspas, não havia pureza de origem em quem estava vivendo na colônia. Né? Esses portugueses que vieram para cá logo se miscigenaram aí com as indígenas, né? Posteriormente com as mulheres africanas, formando então um novo tipo humano brasileiro
que é um mestiço. Os bandeirantes não fugiram a essa regra, né? E então a imagem dos bandeirantes que foi construída para nós na escola, né? Para quem estudou ainda período de ditadura militar, né? Até que na década de 70, 80, né? Início da década de 80, a gente ainda tem uma imagem muito gloriosa do bandeirante, né? Isso que eu ia perguntar também, porque os livros, na época que eu fazia o ensino fundamental, né? O primário, que a gente chamava na época, trazia uma figura de um bandeirante altivo, heróico, né? Quem que inventou essa imagem? Da onde que ela veio? Porque eles não eram tudo isso, né? Não eram nada disso. Não eram nada disso. Na verdade, então, a gente situando lá o bandeirante naquela pobreza, naquela dificuldade de vida, sem aquela indumentária que a gente via, pelo menos naqueles livros antigos de história, né? Com um modo de vida mais indígena do que propriamente português, na fala, nos costumes, na alimentação, no dia a dia, muito dispostos a se locomover com facilidade e por isso até chegando até determinados quilombos, né, com condição de destruí-los, porque conheciam bem os caminhos, né? Quando a gente chega no início do século XX, São Paulo enriqueceu bastante, seja pela produção inicialmente do açúcar no século XVIII, depois do café, a industrialização. E há um interesse na construção de uma autoimagem mais positiva, né, desses paulistas de então, chamados quatrocentões, né? Em 1954, a cidade de São Paulo completou 400 anos, né? Então, ao longo da primeira década do século XX, ainda com a Revolução de 32, elevando o ufanismo paulista, né, contra o governo do Vargas, então vai se construindo uma autoimagem mais positiva e mais forjada no passado português, né? Veja aquela velha matriz, depois catedral da Sé em São Paulo, né? Uma igreja modesta foi demolida, abriu-se aquela grande praça, né? E no fundo dela se construiu uma catedral neogótica buscando as origens europeias dos paulistas, né? Então tudo isso eu acho que é indicativo de um inconsciente, né, de uma busca de origens, né, na Europa, né, em Portugal. Então a historiografia do início do século XX, que é evocativa do passado, então, por exemplo, a cronologia paulista do J.J. Ribeiro, a genealogia paulistana do Silva Leme, buscando sempre uma origem portuguesa e nobiliárquica para os paulistas, né? Vai então construindo essa imagem positiva. Depois, o Afonso de Sclagnoli Toné, né, o engenheiro que foi diretor do Museu Paulista há tantos anos, aqui do Museu Republicano de Itu, é uma das figuras-chave, com uma obra que ele escreve em tantos volumes, intitulada História Geral das Bandeiras Paulistas, né? Então, ali o olhar é de que aquela figura do desbravador, né, é o sujeito que descobriu o Brasil do interior. É o sujeito que construiu o Brasil do desenvolvimento, do progresso, né, de ideias liberais, né, ideias iluministas, que enfim ainda estão em voga hoje, né? Quanta gente não pensa que o desmatamento no Brasil não tem problema nenhum, desmatamento da Amazônia não tem problema nenhum, isso é coisa do progresso, sem pensar no resultado prático que nós estamos sentindo com o clima, com o calor, com, né, aquecimento, tudo isso, né? Então, naquele momento se construiu essa imagem de progresso muito alicerçada no bandeirante como desbravador, né? Então, os paulistas do século XX seriam os novos bandeirantes, né? E essa evocação, então, construiu essa imagem que vai sendo quebrada, né, ao longo da segunda metade do século XX.
Nós já vamos falar dessa desconstrução dessa imagem aí, mas antes eu queria que você falasse o nome dos principais bandeirantes, né? Porque aqui na nossa região nós tivemos, eles tiveram uma importância, né? Para Salto, para Itu, inclusive nos nossos hinos falamos, né? No hino de Salto, no hino de Itu, falamos sobre os bandeirantes. Olha, acho que há vários bandeirantes que são importantes para a história do Brasil, que estão nos livros de história, digamos assim, para os alunos do país todo, né, para uma literatura geral. Para nós aqui, acho que os mais importantes são os Fernandes povoadores, né? 3 irmãos, filhos de um português, né, Manuel Fernandes Ramos, que foi casado com a Susana Dias, que era neta do cacique, neta ou bisneta, agora não me lembro, do cacique de Ibiriçá. O cacique que estava em São Paulo, que conviveu com Martim Afonso de Souza, Padre Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, e que nessa historiografia construída no início do século XX é o pai dos paulistas. Né? Então, Silva Leme, quando constrói aquela genealogia, são 9 volumes tratando das mais antigas famílias paulistas, né? Então ele descreve essa gente toda vindo de um casal fundador, né? Filha do Tibiriçá, a Bartira, né? A Índia Bartira, e o João Ramalho, que então dão origem ao povo paulista, né? Como se fosse um Adão e Eva, assim, né? Dos paulistas. Então, os Fernandes povoadores são vários irmãos, mas os 3 mais importantes, né? O André Fernandes, fundador de Santana de Parnaíba, que conviveu mais próximo da mãe que vivia lá. Susana Dias vivia em Santana de Parnaíba. E é de lá que vem a exploração da nossa região aqui, né? Depois o Baltazar Fernandes, mais novo, em Sorocaba, né, em região, e o Domingos Fernandes aqui em Itu, né, onde ele começou aí a construir uma capela junto com o genro, deu início a tudo isso, né? Então acho que esses 3 são as figuras mais significativas, mais importantes para a nossa história regional, né? E de fato, Domingos Fernandes está no hino de Itu, né? Visto de maneira, né, gloriosa. Né? Ele chegou em Itu vindo de um apresamento de indígenas, né, na região do Guairá. Então, houve um grande apresamento e esses indígenas, enfim, não saberia dizer bem o destino, mas ele vem com uma quantidade deles para a nossa região e acaba conseguindo permissão para a construção da capela em 1610 e assim começou Itu e essa região toda aqui, Salto, Porto Feliz, Indaiatuba, né, tudo isso se desenvolve a partir desse núcleo lá em Itu. Professor, então vamos voltar naquela questão da desconstrução, né, daquela imagem heróica dos bandeirantes. Quando foi que começou? Você falou aí de 1950 para frente? A segunda metade do século XIX, de 20, quero dizer, há uma reconstrução da história, né, pelo menos da visão, do ponto de vista da história. A história não é o passado. Isso é uma coisa muito importante. O passado, ele passou. O que a gente faz é olhar para o passado. Né? É difícil essa questão da gente assim, buscar uma verdade absoluta em relação ao passado, porque ele já passou. Nós, historiadores, curiosos, pesquisadores, enfim, né, nós buscamos entender o passado. Às vezes eu faço essa imagem para os alunos na escola, né? O passado eu vejo como um quebra-cabeça que nunca a gente vai construir completo. Nunca vai haver todas as peças dele. Porque a gente não consegue reconstruir o passado. Então, os pontos de vista ao longo da história, ao longo do processo, também se mudam. Então, lá no final do século XIX, início do XX, não é? Falei aqui de historiadores, o Silva Leme, J.J. Ribeiro, por exemplo, o Toné, o Nardi em Itu, né? Tinha um ponto de vista, tinha um objetivo, uma pergunta para o passado. Né? Ao longo do tempo, essas perguntas vão se modificando. Né? Então, com essas mudanças, se olha também para outras questões. Por exemplo, para a história econômica, para a história social. E nesse ponto da história social
se pensa no bandeirante e na qualidade do indígena, na virtude que o indígena deve ter dentro da nossa sociedade, e começa a se, então, observar de maneira mais criteriosa esses processos. E aí o bandeirante começa a ser desconstruído, né? Telas como, por exemplo, aquela do Benedito Calixto, né, que mostra o bandeirante vestido com roupa de festa, né? Barbudo e tal. Bota, né, professor? Bota, exatamente. Porque, na verdade, parece que eles andavam descalços também. O cotidiano dos bandeirantes não permitia essa indumentária toda, né? Então, ainda mais no calor que faz aqui nesse país, né? Pois com toda aquela roupa. Pois é. Então, eles andavam no momento de fazer essa movimentação. Então, descalços, né, vestindo alguma coisa como uma bermuda, uma cirola, né, alguma coisa assim, uma camisa, ou às vezes sem camisa, porque eram descendentes de indígenas, né, e um chapéu de palha na cabeça, imberbes, não tinham essa barba. Os indígenas têm pouquíssima barba, pouquíssimo pelo no corpo. Então essa figura foi sendo desconstruída para a construção de uma nova figura. É claro que é difícil para quem estudou nos bancos escolares na nossa época mudar essa visão, não é? E dizer assim, puxa, mas eu vi o bandeirante de uma maneira tão bonita, tão gloriosa, né? Mas a história, ela não é feita para a gente ver beleza, né? A gente pode até ver, né? Mas a história não é feita para isso. A história é para a gente entender esse passado e pensar o tempo que a gente vive aqui. Esse tempo de hoje é que é o mais importante, né? A gente estuda o passado, olha para ele, a gente gosta, né, do passado. Eu, às vezes, né, penso que eu converso mais com os mortos que com os vivos, né? Porque a gente vive naquele tempo investigando um personagem, outro personagem, você vê uma história de jornal, uma narrativa, lê a respeito da... Então você acaba se envolvendo em determinadas coisas, né? E então a gente como que mergulha um pouco para entender aquilo. Mas a gente tem que voltar para o tempo da gente, né? Essa janela que se abre tem sempre que ter um retorno, porque eu tenho que olhar aquele bandeirante e dizer, viu, se lá naquele tempo o sujeito cometeu tantas coisas que não eram legais e tal, né? Nesse tempo agora, muito menos que se pode cometer tudo isso. E a gente está olhando, está vendo que estava errado, hoje muito menos. Hoje continua errado, vamos fazer muito menos, né? É que a lei mudou hoje. Né? A legislação mudou. Hoje existem as leis que protegem de certas violências, de certas coisas, né? Até questão de terras, né? Muitos desses quilombos eram terras comuns que foram tomadas, simplesmente tomadas, né? Então, tudo isso hoje é diferente. E, professor, há cerca de um ano, mais ou menos, essa questão da mudança da imagem, né, de ver o bandeirante de uma outra forma, acabou também ocasionando a derrubada de uma estátua do Borba Gato na cidade de São Paulo, por ser um símbolo escravagista, como se entendeu há um ano atrás, né? Como que você vê essa questão da derrubada de um patrimônio público, porque a estátua era um patrimônio público, em contraponto aí com essa nova imagem que se tem dos bandeirantes? É uma questão espinhosa, né, difícil, ao mesmo tempo porque a gente vê que os movimentos que são têm sido levados adiante, tanto na Europa, nos Estados Unidos e depois, né, no Brasil também, contra esses escravagistas, contra essas figuras que são muito valorizadas no passado e que hoje a gente vê menos valor nelas, né? São movimentos levados por jovens, sobretudo, né? E os jovens, né? Nós já fomos mais jovens, você é bem mais jovem que eu, mas... Que nada! O jovem tem esse ímpeto, né? De resolver as coisas assim, de uma maneira mais drástica, né? De uma maneira mais, até violenta, talvez dizer, da derrubada, né, das estátuas e tal. Isso gerou uma série de discussões e eu acho que um historiador que é referência para nós, sobretudo nesse tema, é o professor Paulo César Garcês Marins. Né? O professor Paulo
Garcês é professor da Universidade de São Paulo e do corpo dirigente lá do Museu do Ipiranga, que foi recentemente aberto, Museu Paulista, né? E ele é um grande estudioso desse tema e escreveu bastante sobre isso, foi bastante entrevistado, e eu acompanho a visão dele, não é? Justamente de que eu acho que não deve haver uma derrubada dessas estátuas ou dos nomes de estradas, rua, seja o que for, né? Eu acho que a gente deve olhar para esses monumentos e questionar, enquanto sociedade, enquanto sala de aula, não é? Acho que esse caráter provocativo é mais importante nesse momento. Quer dizer, mantendo aquele elemento ali, a gente vai pensar, já houve um culto a essa figura, por que hoje a gente não cultua mais? Não é? Por que hoje a gente não tem essas figuras como referências? Por quê? O que é que houve? Então, há uma visão diferente de história. Há uma visão. Hoje nós não precisamos desses elementos para nos construir enquanto sociedade, né? Hoje nós temos outros valores que são importantes. Então, eu não sou iconoclasta, como essa né, moçada. Veja, muitos desses monumentos são mais antigos, né? Década de 30, 40, 50. Quando Itu completou 400 anos, foi colocada uma estátua do fundador de Itu, né, com uma aparência portuguesa, com a mesma indumentária, não é, na Praça do Carmo. Espaço que não tem muita ligação com ele, enfim, o que eu estou dizendo não é uma crítica, é uma constatação. Foi colocada uma estátua. Veja como essa visão glorificada do Bandeirante vem até o nosso tempo. Nós estamos falando de 10, 12 anos. Né? Essa visão acompanha o nosso tempo. Inclusive, eu tinha uma ideia errada, depois quando eu fui estudar um pouco para fazer aqui o nosso roteiro, de que essa imagem desse bandeirante heróico vinha da época da ditadura militar. E aí eu fui, por conta dos nossos livros didáticos, né, dos que a gente estudou. Depois é que eu fui descobrir que realmente vinha de lá do início dos 1900, né? Exatamente. Talvez tenha sido reforçado no período da ditadura militar, não é? Porque os livros utilizados nesse período foram, didáticos, né? Foram reescritos ou escritos em cima de uma outra bibliografia mais antiga, deixando de lado autores que eram mais críticos, né? Caio Prado Júnior, por exemplo, que foi colocado na fogueira, né, nessa época, que era um autor de esquerda, né? O próprio Nelson Werneck Sodré, que era militar, mas de esquerda, né? São autores deixados, né, colocados de lado pela construção de uma história mais ufanista, que idealista, né, que tinha a ver com aquele movimento da ditadura, né, de dizer, né, do amor à pátria e tal, mas uma coisa, né, meio etérea, assim, sem muito sentido, sem muita realidade palpável, né, diante da cidadania, dos direitos, democracia e tudo isso que são valores do nosso tempo, né? E se a gente fosse realmente trocar, imagina trocar o nome da rodovia Anguera, né, da Bandeirantes, Fernão Dias, quer dizer, são rodovias importantes que a gente já está acostumado a chamar por aquele nome, né? Ou reescrever o hino de Itu, reescrever o hino de Salto, não faz sentido, né? Faz sentido a gente olhar de maneira crítica para isso, não é? Eu sou descendente do Domingos Fernandes, né? Descobri há pouco tempo isso. Um amigo genealogista encontrou essa... Não é que eu vou defender esse passado do Domingos Fernandes, que é parente meu. Não é nada parente lá em Adão e Eva, né? Lá para trás. Não é que... como eu tenho também, tive um trisavô que era traficante de escravos, né, lá no sul. E são histórias que a gente entende, fazem parte daquela realidade que não serve de exemplo, muito pelo contrário. Né? Então eu acho que essa visão a gente tem que ter. A história não está aí para nos tornar mais dignos, né? Construir essa idealização do passado, não é isso. A história está aí para a gente entender os processos e pensar quem nós somos hoje. Né? Que cidadão eu quero ser, como é que eu gostaria que os meus filhos fossem, as novas gerações, né? Mais democráticas, tolerantes, né? Em todos os sentidos. Então acho que a história, o grande papel dela é esse. Para a gente amarrar
Como é que a figura dos bandeirantes deve ser vista hoje, né? Que lugar ele ocupa na história, então? Bem amarradinho assim. Eu acho que ele ocupa o lugar dos primeiros paulistas, né, da atuação que tiveram na exploração do interior, essa atuação negativa em relação aos indígenas, depois a chegada à região das Minas, o torna a viagem para a nossa região, os bandeirantes que se transformam em monçoeiros, né, aí com as monções de Porto Feliz. Então a gente tem que vê-los como personagens do seu tempo, como personagens que construíram, né, algo palpável no ponto de vista econômico, social, político, naquele tempo em que viveram. Né? Os descendentes deles serão outras figuras, ricos ou pobres, que terão outros tempos, outras realidades no seu tempo, e assim a gente vai chegando até o tempo que estamos vivendo hoje. Né? Quer dizer, não vejo, né, essa figura como um exemplo. Né? É uma figura para ser estudada lá naquele contexto em que viveram. Naquele tempo. As suas construções, as suas casas, né? A gente visita as casas bandeiristas ou de inspiração bandeirista hoje, a tralha doméstica, como é que se vivia naquele tempo, os objetos. Eu acho que tudo isso compõe, né, o cenário para a gente se entender enquanto passado. Professor Luiz Roberto, muito obrigado por mais uma aula que você nos deu aqui no Lado a Lado de hoje. Eu que agradeço. Elucidando muito aí essa questão dos bandeirantes, da imagem que a gente tinha, da imagem que se tem hoje. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E obrigada a você que nos acompanhou aqui no Lado a Lado. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Até lá!